A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos então começando mais uma reflexão nessa jornada extraordinária que o Senhor nos permite viver juntos com o tema Reinando em Vida. Sabe, você precisa, se ainda não assistiu, precisa assistir os episódios anteriores. Você vai ser com certeza muito abençoado com a palavra de Deus. Único e exclusivamente a palavra de Deus. Nós não temos outra base, nem tenho a pretensão de te apresentar outra realidade que não seja a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, fique até o final. Se puder, deixa um amém, comenta a sua experiência, compartilha para que mais pessoas também sejam abençoadas e alcançadas com esse favor extraordinário que tem sido liberado do céu para nós. Bom, hoje eu quero falar sobre as características de quem conheceu o amor de Deus. Eu quero primeiro começar fazendo menção de 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, quando Paulo diz que sempre dá graças a Deus ao respeito dos irmãos de Corinto. Bom, se você for ler a carta de Coríntios, você vai ver que não são irmãos com um bom testemunho, né? Havia ali muitos problemas de divisão, problemas de pecados, assim, de todas as espécies que você possa imaginar. Mas Paulo diz a esses irmãos que dá graças a Deus pela vida deles. O contrário disso, para que já fique aqui o primeiro princípio, a primeira aplicação, é Paulo tratando com os irmãos de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 1, Paulo diz: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou antes cujos olhos foram colocados em Jesus, exposto como crucificado? Bom, Paulo está tratando com duas igrejas e você já percebeu que nesse tratamento são duas abordagens distintas. A primeira, que é muito mais pecadora, ele trata chamando ele de irmãos e sempre dá graça a Deus por ele, sempre agradece. Já os Gálatas, Paulo diz que eles foram fascinados, que eles são insensatos. A aplicação, para que você entenda esse contexto, é que os Gálatas estavam querendo voltar para as obras da lei. Eles estavam ensinando práticas judaicas, entre elas guardar o sábado, entre elas também a circuncisão. Bom, Paulo ele trata veementemente contra isso, dizendo que a obra de Jesus é a obra completa, dizendo inclusive em Gálatas 3:13 que Cristo se fez maldição, ele foi a punição por todos os pecados da lei, cumprindo a lei em nosso lugar. Nós temos agora um representante. Ele foi punido, sendo maldição, para que você acredite nisso. Pudesse ser então uma bênção, tendo ele por Salvador. Bom, o que nós aprendemos é que aqui você tem um erro comportamental, que são os irmãos de Corinto que estão sendo tratados porque ainda estão no processo de libertação, estão ainda sendo aprendendo, estão sendo ensinados, estão aprendendo a doutrina de Cristo. E nós temos os Gálatas que estão com uma crença errada. Trazendo assim uma ilustração, só para você ter um pouco mais de clareza, é como você pegar uma criança que tem dificuldade de tomar banho. Você fica chateado. Você vai dizer: olha, você precisa de tomar banho, você não pode agir assim. A mãe ou o pai vai dizer que não é com certeza a vida que ele quer para o seu filho. Mas imagine agora que essa criança sem tomar banho é os irmãos de Corinto. Estão sendo ensinados a tomar banho. Agora, o contrário são os Gálatas, que arrancam todos os chuveiros da casa e dizem: nós não precisamos do banho. Então, você aprendeu a diferença de um comportamento errado, que é a igreja de Corinto, tendo erros que são tratáveis. O contrário é a igreja de Gálatas, que está tendo uma crença, ou seja, está cega. Segundo Paulo, foram fascinados, como enfeitiçados pela lei, pela justiça própria. Estavam acreditando que as suas forças, o seu mérito era capaz de validar a obra da cruz. Isso é muito sério, meus irmãos.
Você precisa de, honestamente, ter em Cristo a consciência de que você é plenamente amado porque Ele te amou. Agora, essa é a primeira característica. Deus prefere um coração ensinável. Hoje eu preciso de te dizer, abra mão de muitas coisas que você julgou ser princípios inegociáveis, fruto de crença familiar, fruto de crenças religiosas, e vai para a palavra. A palavra tem todas as respostas para a sua vida. E você, em Cristo, é infinitamente amado, completamente perdoado, altamente favorecido. Um outro princípio é Deus nos afirmando que somos libertos do pecado. Olha, uma das características de quem conheceu o amor de Deus é saber que foi liberto do pecado. Não é ter a certeza de que nunca mais vai pecar. Essa é uma utopia, uma ilusão, muitas vezes até ensinada. Eu vou te dizer, você, se tiver pensamentos maus, Jesus diz que você já pecou. Você cobiçar, você já adulterou. Se você se irar, Jesus te compara como um assassino. Bom, o padrão é elevado, mas não para que você fosse reprovado, para que você reconhecesse que você precisa de um Salvador, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. O que nós estamos aqui, então, recebendo à luz da palavra é o entendimento de que ele nos perdoou por completo. E agora acredite, você não vai sentir o desejo de sair pecando porque foi perdoado. Pelo contrário, você vai sentir o desejo de estar junto a ele, se relacionando intimamente, porque você agora não tem nenhuma culpa e nenhuma condenação que te impede de fazer o mesmo. A base está em Romanos, que vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, e sim da graça. A lei são os mandamentos de Moisés. Esses traziam punição sobre os erros. A graça é Jesus te dizendo que, apesar dos seus erros, ele te ama e te capacita para recomeçar. Bom, antigamente, quando você de repente não tinha Jesus como Salvador, e se você não tem, é importante que você o confesse agora mesmo, enquanto assiste o vídeo, aceite ele como seu único Salvador e decida viver uma vida nele. Mas é importante deixar claro que, antigamente, para quem não tinha Jesus como Salvador, o pecado não gerava acusação. As pessoas viviam uma vida dissoluta e eram escravizadas pelo mesmo. Elas pecavam e não tinham uma outra opção. Muitos, inclusive, até hoje, você vê que se embriagam e aí, tomados de ressaca, dizem o quê? Nunca mais eu bebo. Até a próxima oportunidade de beber. Aí vem a próxima ressaca, dizem o quê de novo? Nunca mais eu bebo. Até a próxima oportunidade de beber. A pessoa não percebeu. Ela ainda às vezes nem se dá conta, mas ela é escrava do pecado. Até que Jesus transforma, dando uma nova vida através da salvação. Aquilo que um dia escravizou, agora se torna uma opção. Deus não tira o livre-arbítrio. A pessoa ainda pode ir lá e se embriagar se ela desejar. Mas acredite, ela tomou a decisão e não mais foi porque os impulsos a dominavam. Eu estou usando o exemplo da bebida, como tem N outros exemplos. Nós, em Cristo, temos o livre-arbítrio de decidir. Mas acredite, não é para pecarmos mais. É para vivermos uma vida nos propósitos perfeitos de Deus. Uma outra característica é que nós temos paz com Deus. Acredite, Romanos 5, 1 e 2 vai dizer: você tem paz com Deus. E você não precisa andar preocupado, achando que Deus está procurando meios de te punir. Não. Deus está querendo desenvolver com você uma linda história de intimidade, de amor, de paixão. Eu quero te dizer, tenha paz com Deus. Não acorde esperando coisas ruins da parte de Deus. Acorde com uma santa expectativa. Ele tem bons planos ao seu respeito. Uma outra característica, sinta-se amado por Deus. Olha, você precisa de realmente
treinar a sua alma para crer que o amor de Deus foi liberado em Cristo. Não é intuitivo, você não acorda se sentindo amado por Deus. Você acorda muitas vezes pensando nos compromissos, você acorda pensando nas coisas que você tem como tarefa, mas olha, você precisa, antes de tudo, meditar na palavra e trazer à existência essa linda realidade que é sua. Cristo te fez plenamente amado. Preciso de sempre repetir para você. O que Pedro chama de verdade atual. Ele diz: olha, eu não me canso de repetir a verdade atual. Ou, em outra tradução, a presente verdade. O que Pedro está dizendo é que aqueles irmãos que estavam lendo a sua carta eram amados. E eu preciso de te dizer, Romanos 8, você é amado e nada te afasta do amor de Deus. E para fechar aqui a reflexão, tenha gratidão. Gratidão gera multiplicação. Jesus com pães e peixes, pouquíssimos, e uma multidão para alimentar, ele não reclama, ele nem sequer pede para que a multiplicação aconteça. Ele agradece. Quando eu agradeço pelo que eu tenho, eu dou a Deus acesso para que ele multiplique até se tornar o que eu desejo. Agradeça a Deus pelo seu filho ao invés de reclamar. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pelos cenários que você está enfrentando, porque a sua gratidão é um louvor. Agradeça. E não agradeça como quem é indiferente ao que passa. Não. Agradeça porque Deus permitiu para te dar um testemunho. Romanos 8,18. A aprovação presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Quem sabe você está passando uma luta. Quem sabe você está enfrentando um cenário muito difícil. Agradeça a Deus, não pela luta. Deus, obrigado por essa luta. Não. Agradeça a Deus pelas coisas que ele já tem feito, na certeza de que nessa área ele também vai fazer. Bom, eu quero te dizer que você está totalmente habilitado a partir de uma palavra de fé para viver a vida que Deus propôs. Isso é reinar em vida. Não é ter tudo que eu desejo, mas é crer que eu vou ter tudo que Deus projetou para mim. Receba essa palavra. Tenha sempre no seu coração, guardada, porque Deus te firmou na rocha. Deus te estabeleceu nele. E uma vez estabelecido, esse é o lugar mais seguro para estar. Reina em vida. Deus é contigo. Fica na paz.